Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live hoje. Esperar o pessoal começar a participar com a gente. Hoje um papo muito legal com o presidente do Instituto Jônio Santos Neves, Pablo Lira. Josi Ribeiro, Renata, Magno Gustavo. Boa noite, gente. Daqui a pouco um papo com o nosso amigo Pablo Lira, presidente do Instituto Jônio Santos Neves. Jonas Lube, grande abraço, irmão. Tamo aí. Hoje nós vamos ter um papo sobre cidades inteligentes, né? Perspectiva do desenvolvimento urbano, com cidades inteligentes na onda da sustentabilidade. Miguel, um abraço. Ramonzinho Moreira, grande abraço, irmão. André Abreu, tamo junto, chefe. Grande Renata. Naone, um abraço, chegou aí também com a gente. Antônio Nascimento. Gente, hoje o papo vai ser muito legal, hein? Espero que vocês gostem. Foi preparado com muito carinho. Pablo entrou. Só estamos aguardando a solicitação do Pablo. Guete, um abraço. Glaritia, meu amor. Só aguardando. Pablo Meriguete. Grande Pablo Lira, tudo bem? Tudo bom, Luiz? Tudo jóia, chefe. Mandar um abraço para Catarina Beleza. Pitanga, com a gente aqui hoje também. Tudo certo, meu camarada? Vamos fazer aquele papo Tranquilo. descontraído sobre cidades inteligentes aí. Vamos. Pablo, queria agradecer a todo mundo que durante a semana a gente fez algumas enquetes e teve muita gente participando para a gente chegar aqui hoje e trocar essa ideia sobre cidade inteligente na perspectiva principalmente da sustentabilidade. Pablo, essas lives que eu estou fazendo, né, cara, deixar explicadinho para todo mundo que está acessando a gente agora, a gente, na verdade, fez duas séries de lives. A primeira série de lives era para poder fazer, né, o retrospecto, né, dessa coisa do Covid-19 que estava afligindo a nossa sociedade, e a gente buscou saber, né, de como os órgãos públicos estavam se movimentando frente a essa grave crise que a gente estava vivendo. Então, conversamos com o Movimento Popular, com o tio Hilton, conversamos com o deputado federal Felipe Rigoni, conversamos também com o prefeito Max Filho, e encerramos essa primeira série de lives com a Etel Maciel, que é epidemiologista da UFES, dando um parecer sobre essa pesquisa que estava sendo conduzida sobre o Covid-19. Essa primeira série de lives se encerraram e nós iniciamos uma nova série de lives para poder falar de assuntos pertinentes à cidade. Né? Começamos a primeira live com o diretor do IFES, o Jameson Salqueto, falamos sobre os desafios da educação. Depois conversamos com a Tayana Dantas sobre desenvolvimento urbano e empreendedorismo. E na última live que fizemos, nós conversamos com o Luiz Gustavo Gabler, ele que participa de vários movimentos cicloativistas, em prol da mobilidade urbana facilitada para toda a cidade. Então, assim, com essa série de lives, a gente hoje estamos aqui com uma figura ilustre, ele que, além de presidente do Instituto Jônio Santos Neves, também tem doutorado em Geografia, mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UFES, também tem especialização em Conservação Ambiental e Aperfeiçoamento em Planejamento Urbano na França. Ele que tive a oportunidade de conhecer falando sobre cidade inteligente, e assim, eu acho que todos os temas que a gente trabalhou nessa segunda série de lives, hoje a gente vai poder
tornar um pouco mais concreto aquilo que a gente vinha comentando nesses outros temas. Boa noite, Pablo. Queria passar a palavra para você e já com a pergunta, né, e explicar de forma bem didática para todo mundo que está vendo a gente, mais uma vez agradecer todo mundo que está participando, Rafael, Breda aí, o papel da cidade inteligente e assim, o que uma cidade precisa ser para ser considerada uma cidade inteligente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todas e a todos. Grande prazer aí estar nesse momento aí, né, nesse bate-papo, nessa conversa. Parabenizar a iniciativa aí também do Luiz. Todas as pessoas que você citou aí são pessoas também gabaritadas aí que eu tenho a grata satisfação aí de conhecer algumas delas, como a professora Etel, que está aí junto conosco aí no núcleo de estudos que o Instituto Jones coordena e desenvolve trabalhos integrados aí com pesquisadores da UFES, da Secretaria de Saúde, também do Corpo de Bombeiros, a própria UVV e outras instituições, né, nesse momento crítico que a gente vive aí de adversidade, né, onde a gente está produzindo informação para subsidiar pesquisas. No Instituto Jones, a gente tem vários pesquisadores que estão engajados com essa causa, desde o início da pandemia, né, produzindo informação, conhecimento e contribuindo para a adoção de medidas adequadas, né? Essas medidas foram tomadas no âmbito do governo do Estado, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande, no mês de março, a partir do mês de março, as medidas de distanciamento social, de forma combinada aí com as ações de expansão da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Até hoje são mais de 1.400 leitos disponibilizados aí para o tratamento da Covid no estado, né? E é extremamente desafiador, né, para os pesquisadores desenvolver esses estudos, né? E gratificante, né, também, no momento que a gente vive, ver como que a ciência está contribuindo para a gente tomar medidas que estão, de fato, contribuindo para desacelerar o crescimento da pandemia aqui no nosso estado, né? A gente sabe que o estado do Espírito Santo está com os casos ativos estabilizados, a região metropolitana vem agora aí, né, apresentando aí uma tendência de redução de casos ativos, e o interior do estado, nesse atual momento, vem desacelerando o crescimento, já tendendo a aproximar de uma estabilização de casos ativos, é o que a gente vem apurando ao longo dessas semanas. E a Covid, ela tem muito relação aí, né, uma relação forte desde os primeiros casos lá na província de Hubei, na China. A gente viu um padrão espacial da doença, da pandemia, né, da Covid-19, muito ligada à estrutura urbana, né, às cidades. Hoje, no mundo, né, a gente tem aí mais da metade das pessoas residindo em áreas urbanas, né? Então, você tem um peso muito forte, populacional, demográfico nas cidades. E a doença, quando ela chegou aqui no estado, né, quando chegou no Brasil, ela ficou muito ligada à questão urbana, né? Isso no mundo a gente observou de maneira geral. E por que a cidade, né? A cidade no Brasil, principalmente nos países em desenvolvimento, né, a gente vê aí uma concentração de vulnerabilidades, fatores também, sob o ponto de vista ambiental, impactos ambientais, além disso, problemas da ordem social, econômica, né, nas cidades. E o conceito de cidade inteligente, ele vem justamente para oferecer aí o conceito do inglês, né, o Smart City, né, alguns focos relevantes para que a sociedade, os gestores municipais, as lideranças também, né, as lideranças comunitárias, unam esforços em prol aí da construção de cidades inteligentes com foco na sustentabilidade, na inclusão social, transparência e também que satisfaça aí os aspectos de geração de riqueza, e é uma cidade voltada para os cidadãos, né?
E como que a gente consegue impulsionar esse conceito de cidade inteligente de acordo com o BID, né, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, justamente aí um dos vetores que contribuem para a gente implementar, transformar as nossas cidades atuais em cidades próximas aí desse conceito de cidade inteligente, é justamente o principal vetor investimento na tecnologia, né? Então, se a gente tem o conceito da cidade inteligente, inerente a ele as condições da sustentabilidade, inclusão, geração de riqueza e uma cidade feita para os cidadãos, o principal vetor que vai possibilitar isso, um dos principais vetores, é justamente a questão da tecnologia. Hoje eu comentei agora há pouco, né, que a gente vive num mundo cada vez mais urbano, né? E esse mundo cada vez mais urbano, ele continua evoluindo, né? A partir de 2010 a gente chegou lá, 50% da população do mundo residindo em cidades. Hoje já são mais de 54%, 55% da população residindo em ambientes urbanos. A tendência, de acordo com a Organização das Nações Unidas, é a gente chegar em 2050 com mais de 65%, 70% da população do mundo residindo em cidades. E junto com esse processo, Luiz, de expansão do fenômeno urbano, a gente está vendo o estágio mais avançado da urbanização no mundo, que é a condição metropolitana. E aqui na Grande Vitória a gente vê esse exemplo. Inclusive, o último estudo do IBGE, das regiões de influência, o REGIC, 2018, pela primeira vez, a nossa Grande Vitória foi considerada uma metrópole funcional. Ou seja, a região metropolitana da Grande Vitória, que era considerada uma metrópole instituída pelo IBGE, foi criada por lei desde 95, né, aqui no estado. Agora a gente alcança a condição de uma metrópole funcional. É uma metrópole que está integrada na rede metropolitana e rede urbana brasileira. Uma das características que possibilitaram isso, de 2007 até 2018, foi justamente o avanço que a gente viu aqui na Grande Vitória. Tem muito que melhorar, mas avançou consideravelmente na perspectiva das tecnologias, né? Tecnologias da informação e comunicação. Hoje, aqui na Grande Vitória, a gente tem uma rede de cabeamento óptico, né? O Metro GVIX, que é uma realidade, né? Aí um trabalho muito importante da nossa empresa de tecnologia, a Prodeste, nosso diretor lá, presidente, o Tasso Lugon e toda a equipe lá, né? Que vem dando manutenção nessa rede. Hoje, na Grande Vitória, a gente tem uma rede de comunicação que possibilita as nossas cidades que integram a região metropolitana se colocar numa posição diferenciada comparada a outras cidades brasileiras, né? É uma característica aí fundamental para a gente expandir e consolidar essa posição aí das cidades inteligentes, a gente se aproximar desse conceito, né? E como eu falava agora há pouco, a gente vê esse fenômeno urbano crescendo no mundo, ao mesmo tempo, concomitantemente, a gente vê também a expansão da revolução tecnológica. Hoje a gente tem o advento das tecnologias da informação e comunicação, aquela sigla, né? TICs, que representam muito e transformaram o modo de vida urbano. Olha hoje em dia, né? A revolução tecnológica na perspectiva das telecomunicações. Hoje no Brasil a gente tem 210 milhões de brasileiros. E em termos de celulares ativos, a gente tem mais de 230 milhões de celulares ativos no Brasil. O celular hoje, esse aparelho que está permitindo a gente fazer essa live, né? E esses celulares aí, né? Os smartphones, eles possibilitam a gente ter um nível de interatividade muito grande com os governos. E o conceito de cidade inteligente perpassa isso. O cidadão contribuindo aí com a gestão, a priorização dos projetos, né? É muito oportuno a gente lembrar que hoje
acabou, né, encerrou agora à tarde, as audiências públicas do orçamento, que é gerenciado pela Secretaria de Economia e Planejamento. E hoje a população capixaba, de forma, pela primeira vez, a gente pode colocar, todo o processo das audiências públicas, por conta da condição da pandemia que a gente vive, as audiências públicas estão sendo realizadas do orçamento estadual, né, por meio de sistema de videoconferência, além do portal, né, que é gerenciado pela CEP, onde o cidadão tem esse nível de interação. Então, hoje, o cidadão no século XXI, o cidadão urbano, metropolitano, que é a condição aí de Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari, esse cidadão está cada vez mais conectado com o mundo. E as tecnologias da informação perfazem aí, né? Possibilitam a gente falar de cidades inteligentes. A gente sabe que esse tema é um tema bem complexo, que envolve vários fatores. Eu não estou ouvindo o áudio, Luiz. Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Opa, está me ouvindo? Não? Não. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Oi, está me ouvindo agora? Não? Deixa eu tentar colocar o fone aqui, pode ser... Aí, Luiz, o Eduardo está pedindo para você tirar o fone. Vê aí, tenta tirar o fone para ver se funciona. Bom, não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então... Pessoal aí que está acompanhando? Como é que vocês estão me ouvindo agora? Tá dando para me ouvir ou não? Não? Não estou escutando, não. Estranho, cara. Você está me escutando? Vamos. Travou. Ó. E eu estava te ouvindo agora há pouco. Felipe, você está ouvindo? Eduardo, está ouvindo? Todo mundo está ouvindo a gente? Como é que tá aí, galera? Tá me ouvindo? Aí, o pessoal está ouvindo a gente. Tá ouvindo? Não, então tá tudo bem. Você tá conseguindo me ouvir agora, Pablo? Pois é, o pessoal tá falando que tá ouvindo os dois. Tá conseguindo me ouvir agora? Eu acho que o problema é com o Pablo lá, que ele que não tá conseguindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar sair e entrar de novo, tá, Luiz? Tá, Pode joia. ser que o problema esteja comigo. Tô achando. Vamos lá, hein? Vamos lá. Mas, gente, como é que é? Vocês estão conseguindo me ouvir? O meu tá ouvindo bem? Ah, então deve ter sido algum problema com ele lá, que ele não tá conseguindo ouvir o meu, né? Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando, a gente passando por um probleminha técnico aí, né? A Mônica Dantas, a Janete, a Natália, o Eduardo, a Lu, a Simone, o Gabler, a Natália e a Clara, nossa amiga, esposa do nosso amigo Pedro, aqui presente hoje também com a gente. Filipão também presente com a gente hoje aqui. Deu um pequeno probleminha técnico aí, gente. Mas calma aí que a gente vai resolver isso aí. A gente estava conversando sobre a cidade inteligente, gente. As perspectivas e a construção do conceito, né, para ficar claro para todo mundo o que significa esse termo, né? Vamos esperar o Pablo voltar e a gente fazer a retomada da nossa live. Agradecer a todo mundo que está aqui presente, dando essa força. Caroline Alves, um abraço também. Acontece, né, Lu? Isso aí acontece nas melhores famílias. Mas eu acredito que
Já já a gente vai conseguir retomar. Vamos ver se eu adicionando ele. Luciano. Fala, Pablo, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, maravilha. Então vamos retomar aqui. A gente estava tentando definir, né, buscar conceitos para a gente chegar ao mínimo ponto de coerência nessa questão da cidade inteligente. E, né, pelo que a gente estava conversando aqui, a cidade inteligente é aquela que usa a tecnologia e usa as potencialidades da cidade, isso a grosso modo, né? Tem toda a complexidade que você acabou de falar para a gente, mas usam isso para produzir a qualidade de vida para o cidadão da cidade. Não é mais ou menos isso, Pablo? É isso aí. O vetor, né, que a gente estava falando da tecnologia, as tecnologias da informação e comunicação, né, eles propiciam um ambiente mais sustentável, né? Esse é um outro conceito muito importante, a cidade sustentável, né? O conceito de sustentabilidade que envolve aí, né, a busca do equilíbrio dos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Esse é um conceito amplamente discutido, né, debatido aí na academia desde a década de 70 ou até mesmo antes, né, quando o conceito de ecodesenvolvimento era trabalhado aí nas conferências nacionais, as conferências internacionais, né, da Organização das Nações Unidas, e também o relatório Brundtland, né, que estabeleceu aí esse conceito, né, consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, como a busca pelo equilíbrio dos aspectos econômicos, sociais e ambientais, né? E com esse avanço tecnológico, na década de 70 ainda, né, a gente estava vivendo os primeiros desenvolvimentos aí da era da tecnologia, da revolução tecnológica, que a gente chama hoje em dia, né? E naquele período ainda a gente não tinha tão disseminado essas tecnologias, alcançando a população como alcança hoje em dia. Isso daí basicamente se consolidou na virada do século, né? E aí que se torna mais presente essa discussão das cidades inteligentes. E a tecnologia também é utilizada para transparência, né? População acompanhando as decisões, a gente falava agora há pouco das audiências públicas, né? Do orçamento, também o acesso à base de dados, na época da pandemia aí, né? Olha a relevância que é a população poder acompanhar em caráter online aí, né? O que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro. Aqui no estado do Espírito Santo a gente teve uma experiência do portal coronavírus.es.gov.br, que você consegue acompanhar na sua comunidade o número de casos do coronavírus, o número de mortes, né? Você consegue acompanhar a curva epidemiológica do seu bairro, né? Esse foi um trabalho desenvolvido aí a várias mãos. O Instituto Jones colaborou com esse processo aí, junto com a Secretaria de Saúde, a Prodeste, a Secretaria de Controle, né? São elementos que possibilitam o acompanhamento e a transparência aí, né, dessas informações, até mesmo em tempo da pandemia. Não, isso sem dúvida remete à qualidade de vida das pessoas. Pablo, durante essa semana, queria mandar um abraço aí para nosso amigo Pedro Barcelos, o Tiago, o Sandreira, nosso grande amigo, também está presente aqui hoje. Durante a semana a gente teve algumas participações e, assim, a gente teve muitas dúvidas que eu gostaria de que a gente pudesse tentar, nesse pouco tempo que a gente tem, discutir um pouquinho, né? Assim, eu dividi as perguntas mais ou menos em alguns eixos, né? Que aí eu queria fazer perguntas específicas, né? Sintetizando cada grupo nesses eixos. Pergunta do Rafael Breda, né? Num eixo que eu estou chamando de infraestrutura, a gente citou aqui o conceito de cidade inteligente, né? Mas a gente sabe que precisamos necessariamente de ter uma mudança estrutural, e aí estou falando em termos de infraestrutura, para que sejam implementadas atividades que facilitam a qualidade de vida dos moradores da cidade. Então, assim, como a gente pode vislumbrar aqui algumas alternativas, ou se
se espelhar em outros exemplos que a gente tem no mundo, no Brasil, de investimentos em infraestrutura? A gente pode, e é muito relevante, né? Eu falei agora há pouco aí sobre infraestrutura de telecomunicações, por exemplo, né? Aqui no estado a gente avançou muito na Grande Vitória especificamente, né? Com os anéis de fibra óptica, né? O MetroGVix aqui na Grande Vitória, né? Isso expandiu, aumentou muito a possibilidade de tráfego na internet, né? A banda larga, e também a velocidade, né, de navegação, né, de tráfego. Os aspectos no Brasil, é muito difícil, né, a gente falar sobre como que está as cidades inteligentes hoje no Brasil, né? A gente tem várias experiências positivas, a nossa capital, nossa região metropolitana tem algumas experiências significativas nesse sentido de avançar com o advento das cidades inteligentes, né? Mas um dos entraves que a gente tem aí no nosso país são as diferenças regionais, né? A gente fala aqui hoje, por exemplo, de fibra, os anéis aí de fibra de cabeamento óptico, né? Fibra ótica aqui na Grande Vitória, mas a gente tem locais aí, por exemplo, na região norte do país, ou até mesmo aqui no estado do Espírito Santo, regiões mais de interior, né? Áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos, que é uma grande dificuldade, né? As diferenças regionais do nosso país dificultam muito a gente ter uma maior equidade aí nessa busca da implementação das cidades inteligentes. E falar de cidade inteligente também a gente perpassa, né, a importância da infraestrutura de conectividade, né? As redes de internet de banda larga, né, fixas ou móveis aí, para receber e enviar dados, né? O tráfego de dados deve ser constante. Hoje a gente já está falando aí na chegada do 5G, né? Uma tecnologia que está se aproximando, já existe, né? Não alcançou a amplitude que o 4G alcançou, mas isso é uma questão de tempo. E imagina, né? Você fala hoje da internet das coisas, né? A IoT, né? A IoT, né? Você não consegue falar da internet das coisas, você, por exemplo, o simples fato aí de você estar chegando perto da sua casa e você enviar um comando com o seu veículo, né, para já ir abrindo a garagem, né, para acender as luzes da sua casa, ou preparar uma comida que você já deixou lá organizada no seu micro-ondas, antes mesmo de você chegar em casa, né? Isso daí você depende de uma estrutura, uma infraestrutura de conectividade fixa e ou móvel que possibilite a gente avançar nesse limiar aí das cidades inteligentes, né? Pablo, aqui... A mobilidade urbana, por exemplo, quando a gente fala aí dos carros autônomos, né? A gente depende de uma infraestrutura de conectividade que garanta um sinal, um fluxo de dados rápido, né? Um tráfego rápido de dados e também estável, né? Então, a gente tem que avançar muito nisso daí no Brasil, nesse quesito aí da infraestrutura de comunicação. Inclusive, falando aqui de Vila Velha, também a gente teve uma tentativa, né? Se eu não me engano, por parte da Prefeitura de Vila Velha, do Wi-Fi VV. No caso, funciona ou funcionava lá na Praça Duque de Caxias, foi feito alguns testes em outros pontos da cidade. É claro que é uma medida que ainda não conseguiu chegar em massa em grande parte da cidade, mas é uma medida já de alguns avanços nesse sentido de a gente buscar essa conectividade, né? E, assim, eu acho que a gente vai passar por um período que cada vez mais eu sinto a presença de investimentos nesses pontos, embora ainda muito tímidos, né? Isso mesmo. A gente tem que avançar justamente nesse tipo de investimento, né, para garantir. E além disso, né, o que a gente falou, né, da inclusão, a cidade inteligente, ela é inclusiva, né? Não adianta a gente pensar... É justamente essa problemática que eu ia te colocar.
como falar em conectividade para alguém que não está conseguindo nem pagar as contas de casa ou não está conseguindo nem comer? Assim, como falar nessa distância social tão grande que a gente vive aí, tão perto da gente aqui, da nossa própria cidade? A gente, por exemplo, a gente falava agora há pouco sobre a dificuldade, né, da infraestrutura de rede de comunicação no Brasil, né, uma diferença regional. Mas é isso que você falou, a gente tem uma diferença que é regional, as desigualdades regionais do nosso país, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um fenômeno tão complexo, que é o fenômeno da urbanização, que a gente tem diferenças, a gente tem distanciamento no tecido social que é muito grande. A gente tem bairros muito próximos, fisicamente, mas com realidades sociais e econômicas que criam um verdadeiro abismo entre eles. É o problema da segregação socioeconômica, segregação socioespacial no Brasil. Então, às vezes, um bairro mais privilegiado tem um acesso por conta do nível econômico-financeiro, mas um bairro menos privilegiado, ele tem uma dificuldade, até mesmo de ter um aparelho para conectar e acessar com um nível adequado aí, né, de conectividade, que é um dos requisitos também da cidade inteligente. Então, a cidade inteligente, ela busca também aproximar, além da perspectiva física, né, a integração social no tecido urbano, também aproximar na lógica social também, né, reduzir as desigualdades. O conceito de cidade sustentável trabalha com essa perspectiva da inclusão também. Legal. Pablo, eu queria mandar um abraço aqui para a Lourdinha, para a Denise, para a Nery, para o Luiz Cândido, meu pai, acompanhando também aqui. O Willerman acabou de entrar também. A pergunta aqui do Ramon Moreira, né, sobre um outro eixo de perguntas que eu aloquei junto, né, que é a questão do planejamento. E aí eu queria colocar para você a importância, nesse sentido de planejamento, de a gente integrar nesse papo aqui duas coisas que normalmente pelo menos uma coisa que a gente não está acostumado muito a ver nos debates públicos por aí. Associações de moradores, movimentos comunitários e movimentos populares, e a inclusão de instituições de ensino. Por exemplo, aqui no meu bairro, por exemplo, a gente tem uma escola estadual, duas escolas municipais e um IFES aqui. Então, como trazer essas entidades para que a gente pense num planejamento de longo prazo, porque a gente sabe que as coisas não são quando a gente quer, não são para amanhã, é justamente uma coisa que requer tempo e planejamento. E aí, eu queria colocar para vocês assim, o que a gente pode vislumbrar de propostas para fazer com que esse planejamento se torne efetivo, né? Envolvendo essas entidades que eu coloquei para você. Então, esse aspecto do planejamento é primordial aí, né, para tornar realidade as cidades sustentáveis, né? E quando a gente fala de planejamento em cidades, a gente não pode esquecer do potencial, o poder que a sociedade tem através da política urbana brasileira, né? Às vezes a gente não tem conhecimento disso, mas eu mesmo já participei de várias audiências, né, que contribuíram para a tomada de decisão estratégica das cidades aí da Grande Vitória, né? Especificamente aí, ó, vou dar um exemplo, há uns 10 anos atrás, teve uma reunião onde ia ser discutido, uma reunião pública, né, com a Associação de Moradores, movimento da construção civil, e também outros grupos ali representados, né, que estavam decidindo, né, pensando a possibilidade de mudar ali os índices urbanísticos da Reta da Penha, né? E olha a importância das instituições de ensino. Por meio de uma mobilização que começou com a Universidade Federal, os professores lá do Departamento de Arquitetura da UFES, junto com outras instituições, né, e também escolas, associações de moradores, aqueles índices urbanísticos que foram pensados, né, desde o planejamento inicial da nossa capital, né, do projeto Nova Rabalde, eles não foram alterados por conta dessa mobilização
da sociedade. E eu estou falando de 10 anos atrás, essa mobilização aconteceu através de e-mails, grupos de e-mails, Luiz. Na época olha que dificuldade, né? Nem era tão forte aí, né, as redes sociais como a gente tem hoje em dia, né? Então, essa mobilização social é o que o professor Milton Santos dizia, né, já no final da década de 90, um dos maiores geógrafos aí mundiais, né, brasileiro ele já falava desse potencial das tecnologias da informação, o meio científico, técnico-científico, né, informacional, que ele propicia para a gente potencializar essa mobilização social, seja dos ambientes aí de ensino, como você falou muito bem, as escolas, a gente deve potencializar essas vivências nas escolas, né? A gente sabe aí, em alguns bairros, né, a população, a comunidade que não se apropria, né, e os gestores também da escola que não possibilitam isso, uma apropriação desses espaços, né, para o debate, para a discussão de ideias sobre a comunidade e sobre a cidade, né, esses espaços acabam ficando aí propícios, né, ficam locais pouco aproveitados, né, e às vezes até propícios aí para atividades ligadas a questões ilícitas, né, o entorno da escola e tudo, né. Então, esse tipo de debate de uma política aí, né, uma boa política oriunda aí nos movimentos comunitários, né, nos ambientes escolares, usar aí as áreas comuns aí das escolas para um debate da associação de moradores, também os espaços associativos aí também, né, é muito relevante, e inserir essas ideias, essa integração, inserir nas rodadas de tomada de decisão da administração pública municipal, como, por exemplo, os debates em torno da revisão dos planos diretores, os planos diretores municipais, né, os PDMs. Às vezes a população nem acompanha isso, né? Falta um pouco dessa mobilização. E o vetor da tecnologia, da informação, pode contribuir para dar uma liga maior. Hoje a gente está falando aí de um ambiente, eu até separei aqui alguns dados para a nossa conversa, né, das redes sociais. A gente está falando aí no Brasil de 210 milhões de brasileiros, como a gente falou, né, mais de 240 milhões de brasileiros aí, eles estão conectados aí, né, por meio de smartphones, né, de celulares, né, redes sociais em smartphones. A gente ultrapassa aí os 150 milhões de brasileiros, né, acessando redes sociais constantemente aí por meio de aplicativos, né, essa onda também dos apps. Hoje você tem aplicativos que possibilitam você acompanhar as decisões aí, né, políticas, de gestão das cidades. Então, você chama atenção para um ponto que é muito importante, né? Essa inserção aí das lideranças, dos movimentos aí, das comunidades, né? Seja por espaços educacionais ou espaços associativos, também os espaços religiosos, né? As instituições religiosas podem fomentar aí essa cultura, né, da participação. E hoje em dia isso no Brasil está um pouco enfraquecido, né? Infelizmente a gente tem que reconhecer isso, porque hoje no Brasil tudo é polarizado, né? As pessoas hoje em dia não exercitam a empatia de ouvir uma opinião diferente da sua, né? E tudo no Brasil hoje é fomentado a polarização, como até mesmo agora na pandemia, né? A gente tem dois grupos, meu artigo aí da Gazeta dessa semana eu escrevi um pouco sobre isso, né? Sobre a pandemia. A gente tem dois grupos também discutindo a pandemia. É o grupo dos negacionistas, aqueles que falam que é somente uma gripezinha, que isso não é problema, né? Tentam minimizar o problema posto aí da pandemia. E tem o grupo dos alarmistas, que querem pintar um quadro apocalíptico, né? Maior do que o problema já é. A gente tem que ter equilíbrio, prudência, com base na ciência, né? E as informações, as tecnologias, para promover um bom debate em favor das nossas cidades, das nossas comunidades, em diversos temas, né? Para além da pandemia e outros assuntos aí que a gente tem que discutir.
Mas, Pablo, quando você me fala nessa questão de distanciamento, cara, eu concordo, assim, completamente contigo. E, assim, nessa última experiência que eu tive à frente do Conselho Comunitário, eu percebi que, de fato, as associações de moradores, os movimentos comunitários, se distanciaram um pouco dos avanços tecnológicos que o mundo trouxe. E, assim, eu acho que parte dessa não participação, que a gente se deve a uma crise de representatividade, inclusive, de uma geração inteira, também se deve ao não acompanhamento tecnológico por parte das instituições. E, assim, o que a gente tentou fazer nesse curto período que a gente teve contato com as associações foi justamente fazer com que elas se modernizem, se integralizem com o que há de mais moderno nesse mundo e fazer com que, novamente, se crie um encantamento em querer participar. Eu acho que ficou muito distante isso para o povo, né, à medida que os movimentos comunitários perderam um pouco a credibilidade. É claro que hoje eu posso falar para vocês que tem muitos, e assim, a classe dos líderes comunitários, obviamente, é uma classe que sofre um preconceito muito grande, porque é uma classe que trabalha muito, trabalho voluntário, gente com coração enorme, com um amor enorme pela cidade, e assim, infelizmente ainda sem concretizar um norte, né, de ações para que cada vez mais o povo passe a participar. Eu estou chamando essa participação popular de esse novo termo chamado cidadão ativo. Né? Eu tenho falado muito isso nas minhas lives, nas lives passadas, que o cidadão ativo necessariamente vai fazer com que a gente gere cada vez mais oportunidades e qualidade de vida. Então, assim, isso é uma tecla que a gente vem colocando muito, e eu sonho em ver, sabe o quê, Pablo? Um movimento comunitário, né, voltando inclusive ao primeiro eixo de infraestrutura, equipado para justamente dar esse suporte à população. Então, assim, eu queria ver um movimento comunitário 2.0, na qual as pessoas se sentissem à vontade para poder estar lá e, quando estivessem lá, soubessem das coisas que estão acontecendo na cidade, de forma interativa, de forma participativa, de forma moderna e tecnológica. Eu gostaria que a gente conseguisse dar um novo papel, algo que vem da década de 80, da década de 70, que é o movimento popular. Você acha que é por aí mesmo? O que a gente pode vislumbrar aí de avanços tecnológicos para o movimento popular? Eu acredito nessa perspectiva também, Luiz, e concordo com você também aí nessa linha, né? Que a gente pode acreditar aí num resgate aí desse valor. Não que a gente não está tendo esse trabalho do movimento popular, ele é contínuo, né? Só que hoje no Brasil, assim como a ciência, né, a sociedade passou a olhar com um olhar diferente, né, para o movimento popular. Mas o valor do movimento popular, ele está aí, ele continua, né? Eu acho que tem espaço para uma apropriação maior das tecnologias, para alcançar um nível maior, uma mobilização maior e participação da sociedade. Eu acho que a gente vive em ciclos, né? O atual ciclo é um ciclo meio que de retração, né, dessa participação. Mas com o aprimoramento possibilitado, potencial, cabedal de ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, né? A gente está falando de redes sociais, dados aí do Facebook, por exemplo. Hoje, no mundo, a gente tem mais de 2,5, quase 3 bilhões de usuários ativos aí na rede social do Facebook. Proprietário é o mesmo do Instagram também, né, que vem crescendo essa participação. Se o Facebook fosse considerado um país, em número de usuários, fosse equivalente a habitantes, a pessoas residentes, seria o país mais populoso do mundo, né? Então, a gente está falando aí de um potencial amplo, né, de alcance das comunidades e do mundo, né? Por meio dessas ferramentas tecnológicas, além da mobilização comunitária, você abre uma janela de comunicação e de intercâmbio com o mundo. É o propósito aí da rede mundial de computadores, né? A internet, o World Wide Web, né? O www aí, que é amplamente utilizado.
E cabe aí justamente as lideranças, né? A gente vive também hoje um convívio aí constante, né, de gerações, né? Hoje a gente vê gerações aí dos baby boomers, né? A geração aí da década de 70, 60, que conviveu muito com o meio tecnológico aí, as TVs, né? A comunicação pelas TVs. Tem a geração X, aí da década de 80, década de 90, que não tinha uma interação muito forte aí com a internet, né? Mas começou a ter um contato. A geração Y, que já nasceu em meio à revolução tecnológica e expansão da internet, dos microcomputadores, né? Essa geração Y conheceu, por exemplo, os primeiros celulares. Lembra lá do Motorola, aquele tijolão, né? Que abria, né? E aí tinha uma anteninha. Dava até problema de coluna no cara que andava com ela na cintura. Isso aí. E hoje a gente está falando aí da geração Z ou geração milênio, que às vezes eu estou na sala de aula lá no UVV e eu pergunto coisas, né, da década de 90 aí, né? E aí os alunos, nunca vi isso daí. Existiu isso? Disquete, né? Você usou disquete, né, Luiz? Claro, pô, eu lembro. Então, e hoje a geração não conhece isso, já nasceu em meio aí às redes sociais. Eu acho que, na medida que esses indivíduos começarem a tomar gosto, a descobrir, né, essa essência da prática, da boa política, não estou falando de política, política de Brasília, política, estou falando da boa política lá no seio da sociedade, das associações, dos grupos, né, nas comunidades. Eu acho que essa sementinha aí, quando tiver uma interação maior desses indivíduos que estão mais apropriados das tecnologias e conscientizados do seu papel enquanto cidadão, e a gente volta lá ao conceito de cidade inteligente, eu acho que essa apropriação ela vai contribuir para dar um resultado melhor na mobilização da sociedade, tá, Luiz? E eu acho que isso que você está fazendo aqui hoje contribui, é um exemplo perfeito disso, né? As lives que você vem promovendo, os debates aí de qualidade, tendo aí as redes sociais, né? As pessoas que acompanham você, que acompanham as pessoas que você conversam aí, eu acho que isso daí contribui muito, né, para essa conscientização da cidadania, a participação da sociedade, participação popular nesse mundo tecnológico que a gente vive. Eu acredito que brevemente a gente vai estar tendo uma ascensão desses movimentos aí comunitários, se apropriando e utilizando dessas tecnologias, garantindo maior transparência da coisa pública, garantindo uma maior conectividade também, né? Demandando até por isso, né? Quando as pessoas não começam... A gente espera que isso aconteça, né? Inclusive agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a live com a gente até agora, a Deusa, o Júlio Bastos, a Mônica fez uma pergunta agora que vai muito de encontro com a pergunta que o Matheus fez, entrando no nosso quarto eixo, que é a questão do eixo que eu coloquei de inteligência de pessoas empreendedoras da cidade, além da criatividade do próprio cidadão. Né? Uhum. Teve várias perguntas nesse sentido, mas a pergunta do Matheus, eu acho que ela conseguiu resumir todas elas no seguinte sentido. Hoje, por exemplo, em Vila Velha, a gente tem 97.130 empresas. Dessas 97.130 empresas, 97.096 empresas são pequenas, são microempresas. Então, assim, a pergunta vai no sentido de como que a gente utiliza a nossa capacidade intelectual do nosso povo para poder fazer com que a cidade se torne cada vez mais inteligente. Eu acho que é muito isso. Hoje, a gente também tem analisando o cenário de potencialidades da cidade, nós temos uma sobrecarga de atividade econômica muito sobrecarregada em alguns... De novo... Oi. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu sair de novo aqui e voltar. Então, beleza. Eu vou falando aqui. O pessoal está conseguindo me ouvir. Vou sair e tentar entrar de novo. Calma aí. Beleza. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Tá dando para ouvir? Legal? Então, gente, tá, né? Então, assim,
sobre essa questão aí, eu queria estava colocando alguns dados, né, de como que a gente desperta nas pessoas cada vez a possibilidade de fazer com que cada vez mais ela participe. O Pablo vou adicionar de novo, o Pablo. Gente, muito obrigado pelas participações. Lu, Catarina, um abraço. Clara Meriguete. Todo mundo que está acompanhando a gente está de parabéns. Valeu mesmo, hein? Tá legal. Vamos continuar o papo aqui, Pablo. Então, assim, beleza. Pablo, voltando, você conseguiu entender a pergunta que eu fiz? Estava falando das pequenas empresas, né? Você falou do número, né? Então, eu fiz um recorte econômico da nossa cidade aqui de Vila Velha. Voltou aí, gente? Voltou aí? Vamos esperar o Pablo entrar novamente. Alguns probleminhas técnicos hoje. Perdão a todos aí que estão acompanhando. Mas a gente já vai retomar aí. O Pablo vai entrar novamente. Vamos ver se agora vai, hein? Mônica, vou partir para a sua pergunta agora. Eu acho que ela entra muito no que eu vou discutir agora com o Pablo. Tá travando, Maria José? Deve ser a internet aqui que deve estar um probleminha. Né? Falando aí sobre cidades inteligentes, né? Gente, interage comigo aí, como é que tá? Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Tá tudo travado. Eu acho que o vídeo está pausado. Consigo entender. Será que é a internet, gente? Agora foi? Como é que tá? Tá me ouvindo legal você, gente? Então vamos esperar o Pablo voltar aí, vamos ver se ele consegue voltar. Calma, gente, não vão embora, que ainda a gente vai continuar o papo aqui. Vamos fazer essa conversa ainda. Aí, tá legal então agora, né? Beleza. Vamos esperar o Pablo voltar. A gente estava falando sobre o nosso cenário econômico da nossa cidade, remetendo à questão da cidade inteligente. Júlio Bastos, um abraço, meu irmão. Valeu aí pela presença, hein? Cadê o Pablo, hein? Deixa eu fazer de novo aqui. Vou ver se ele vai conseguir adicionar. Voltou? Voltou. Tô ouvindo a sua voz, mas eu não tô conseguindo te ver. Eu tô te vendo e tô ouvindo você. Tá tranquilo. Não, então vamos seguir daqui então. Não tô conseguindo te ver, mas vamos lá. Se o pessoal tá conseguindo, será tá que o pessoal tranquilo. tá me vendo? Eu não sei. Pablo, vamos tentar tocar assim e a gente já está encaminhando para o fim, né? Mas assim, Pablo, eu estava fazendo um recorte sobre a questão da cidade inteligente, na perspectiva de olhar para a Vila Velha, né? E aí eu comecei uma análise do cenário econômico, das nossas empresas, e a pergunta foi como que a gente faz
o que nós temos, o nosso capital humano, a nossa criatividade, os nossos empreendedores, já sendo que a maioria é microempreendedor em Vila Velha, eles atuarem em prol de uma cidade inteligente? Acho que era essa a pergunta, né? Do Matheus. Então, o movimento aí, né, empreendedor, nessa era da tecnologia, né, é fundamental aí para a promoção, né, das cidades inteligentes. Perpassa a mobilização também, por meio das associações, né, por segmentos aí econômicos, até mesmo para a administração pública municipal, né, melhor condições aí, né, de conectividade, de interação também, né, de navegação. Que imagina, né, o empreendedor ele ter acessibilidade aí na navegação para realizar atividades simples, né, como por exemplo a questão financeira, contábil da sua empresa, né, a promoção de uma campanha de marketing utilizando aí também os meios de comunicação, a difusão do seu produto, né? Então, o empreendedorismo, ele anda de mãos dadas no século XXI com o advento da inovação. Então, é muito relevante a cidade proporcionar as condições necessárias para que desde o microempresário, né, o microempreendedor individual, né, até as grandes empresas, né, que consigam aí se estabelecer numa cidade, inclusive isso daí é um dos critérios que vai influenciar a competitividade também, né, Luiz? Na cidade, né, quando você tem elementos aí do campo da tecnologia, da inovação, que vão possibilitar o desenvolvimento de novos empreendimentos e também o aprimoramento de empreendimentos estabelecidos também. Hoje a gente estava falando aí sobre a questão no início, né, da nossa conversa, sobre a questão da pandemia, né? Olha como que a tecnologia está sendo primordial para a manutenção dos negócios na época da pandemia no mundo, né? Olha as empresas que vinham investindo nas tecnologias, os aplicativos, né, o delivery aí, hoje em dia, quem já tinha essa tecnologia aprimorada, ela saiu na frente, né, com o advento aí da tecnologia. Demonstrou aí como que é muito importante o potencial de resiliência das empresas, né, de se adaptar às adversidades. Ô Pablo, vai acabar o tempo da live aqui. A gente vai encerrando aqui e vamos começar uma outra, só para a gente finalizar o nosso papo, até mesmo para poder ver se... Bom, galera, voltando aqui, só para a gente finalizar nosso papo, a gente passou por alguns probleminhas técnicos hoje aí, espero que todos nos perdoem, mas o papo tá bem legal. Vamos ver se o pessoal teve a paciência para poder entrar novamente aí, para a gente finalizar esse papo. Alisson, um abraço. Rafael Breda, Ramonzinho, Eduardo, um abraço. Vamos começar essa nova live aqui, gente, só para a gente finalizar o nosso papo com Pablo Lira, ele que é presidente do Instituto Jones Santos Neves, um papo bem interessante sobre cidade inteligente, das perspectivas, várias perspectivas aqui de infraestrutura, planejamento, inteligência e empreendedorismo. A gente já vinha conversando. Luiz Cândido Oliveira, um abraço, meu pai. Voltando aqui a live. Ô Pablo, pede para participar aí. E aí, Luiz, está me vendo? Não estou te vendo, cara, mas vamos continuar aqui, né? Não sei o que está acontecendo, mas Pablo, pode continuar para a gente ir finalizando. Assim, a gente já teve alguns probleminhas técnicos, mas eu acredito que muita gente conseguiu assim entender a nossa linha. Aldrin, um abraço. A gente falou sobre alguns pontos importantes, sobre infraestrutura, planejamento, inteligência
das pessoas empreendedoras e criatividade, sobretudo no nosso material humano. A gente decorreu tudo isso na perspectiva da cidade inteligente. Pablo, eu queria, cara, encerrar aqui contigo, né, agradecendo a sua presença e a presença de todos que participaram com a gente até agora, tiveram a paciência aí pelos probleminhas técnicos, mas de qualquer forma eu tenho certeza que foi produtivo para todo mundo, entender algumas perspectivas que a gente precisa pensar cada vez mais, incentivar, sobretudo, essa participação do cidadão ativo, sobretudo, aumentar a qualidade de vida do nosso cidadão e as oportunidades. É isso que está sendo fundamental na construção dessas lives que a gente vem produzindo. Então, nesse sentido, meu irmão, eu queria agradecer de coração a sua presença e dizer que o papo não termina aqui. Eu vou estar aqui no direct também preparado para qualquer pergunta. Se for uma pergunta muito difícil, eu vou estar enviando para você, Pablo, para você dar uma olhadinha para a gente estar orientando a quem perguntou. Mas, enfim, eu acho que, espero que todo mundo tenha gostado da live, apesar dos problemas técnicos, mas eu acredito que o conteúdo aqui passado foi de suma importância. Muito obrigado, Pablo. Luiz, eu agradecer aí o convite, dizer que foi um grande prazer essa conversa, prazerosa aí com você, como você falou, apesar das adversidades aí da tecnologia, né? Mas a gente conversou bem aí, né, sobre as questões aí das cidades inteligentes, cidade sustentável também, né? O empreendedorismo, inovação, né, foram conceitos aí que perpassaram a nossa conversa. Parabenizar você por essa iniciativa, pelas lives que você vem promovendo aí também, e o trabalho aí que você está desenvolvendo aí no município de Vila Velha, e agradecer a presença de todo mundo que esteve aí com a gente, e colocar à disposição. A gente está à disposição aí, quem a gente puder colaborar em outras conversas, ou também em projetos aí, estamos à disposição para estar construindo juntos. Obrigado, Pablo. Um abraço e até a próxima. Tudo de bom, até mais.